órgão de controle interno. Já há 5 anos atrás, um dos elementos de análise era o controle interno. Durou 2 anos e depois simplesmente ao invés de nós consertarmos a realidade, nós simplesmente tiramos lá de dentro dos indicadores de controle do Tribunal de Contas. Primeiro, tem que voltar, o Tribunal de Contas, quando chegar aqui no município, tem que vir aqui e dizer, cadê o controle interno? Para quê? Para que nós fortaleçamos os órgãos de controle interno. Tudo passa aí, gente. E a Lei Complementar 131 foi muito hábil nesse sentido, pode pegar os relatórios de gestão, ela fez uma pequena modificação, somada à Lei 10.028 de 2000, né, que estabelece aquelas infrações administrativas contra as leis das finanças, e ela colocou os relatórios sendo assinados não mais por 2 pessoas, antes era o prefeito e o contador que assinavam, agora é o prefeito, o contador e o controle interno. Mas por que essa pequena mudança? É porque a partir dessa pequena mudança, você tem mais um enquadramento diante do caso de corrupção. Por quê? Porque mais de 2, então no caso 3, você tem a configuração da formação de quadrilha. Até antes da lei de responsabilidade fiscal, eram 2 que assinavam, você nunca enquadraria o gestor por formação de quadrilha. E é óbvio que o gestor ninguém faz corrupção sozinho. Então, obviamente, é um pequeno detalhe que a gente não atentou, mas que é mais uma sanção possível para aqueles que resolvem se enveredar pelos caminhos da ilegalidade. Tá certo? Portanto, não tiramos a ideia de complementaridade. Nós somos, como controle social, complementários. O que nós queremos, e certamente hoje o poder público positivo, imbuído desse espírito de transparência também, fortalecer os órgãos de controle interno. Essa é a chave da questão. E, obviamente, aí cada vez menos teremos medo do Tribunal de Contas. Podemos ir adiante. Eu só vou voltar e só para relembrar aqui, né, nós estamos falando, cada poder deve ter um sistema integrado de controle interno para correição, ouvidoria, promoção de transparência, prevenção da corrupção. A CGU é o exemplo disso. Se vocês pegarem no site da CGU, ao longo desses últimos 3 anos, são mais de 2.000 servidores públicos que foram exonerados no governo federal. Está lá, você pode conferir os indicadores. Então, há ações efetivas de parte desses órgãos de controle. Falar, isso não é nada no universo. Ora, 2.000 servidores é algo para ser considerado, é algo para ser pensado. Ok. Mecanismos de controle, nós temos vários, né? Conselhos, conferências, mesas de diálogo, fóruns de debate, audiências públicas, ouvidorias, orçamento participativo, né? Liberdade de associação como direito fundamental, leis de iniciativa popular, a exemplo do Ficha Limpa, né? A comunicação social hoje, as redes sociais, o cenário é novo. Eu me nutria, eu acompanhava os passos principalmente da Ana, né, que ficou monitorando os alunos egressos e tal. Eu via os passos da Ana, estava em Valinhos, estava em Olambra, enfim, é possível perceber o que vocês estão fazendo. André, vai à Câmara de Vereadores e tal, quer dizer, eu estou lá em São Paulo e estou monitorando, eu vejo o que acontece. Então, as redes sociais são muito importantes, nós temos que potencializá-las. E, obviamente, temos aqueles instrumentos todos, né? Obviamente que o conhecimento técnico é fundamental para que nós possamos analisar e também que nós possamos, de parte do poder público, produzir informações que sejam de fato acessíveis. Nós vamos ter que nos treinar internamente para produzir informações quentes, vamos dizer assim. Depois, entidades devem o quê? Prejudicadas. Não só os cidadãos, né, mas as empresas também são prejudicadas à medida que as concorrências não se estabelecem. Eu lembro que na época eu fazia consultoria, né? Chegava e eu disse, olha, como é que vamos contratar então? Eu dizia, vamos contratar por inexigibilidade de licitação. Doutor, a gente não sabe fazer isso, eu faço o seguinte, o senhor me traga aqui mais 2 propostas aí de amigos seus e tal, a gente faz uma carta convite e tal, e a gente toca. Eu digo, não, isso é fraude à licitação. Isso é fraude à licitação, eu não posso fazer isso. Mas e a inexigibilidade nós não sabemos fazer? Bom, aprendam a fazer a inexigibilidade. Agora, não me obriguem a entrar numa ciranda, porque eu não vou entrar numa ciranda, não vou fazer crime à lei de licitação. Então, gente,
obviamente que nós temos que ter o quê? Um preparo técnico, e é isso que nós estamos buscando aqui também. Isso não é prática diletante. E eu espero que, de uma vez por todas, tenha um exemplo muito legal agora na Universidade Estadual do Paraná, e me alegrou muito ouvir o André falar isso. As universidades, os estudantes, os professores têm que sair de quatro paredes. Precisa intervir no mundo real, precisa trabalhar com problemas reais. A Universidade Estadual de Ponta Grossa reuniu um grupo interdisciplinar, e esta universidade assumiu um projeto junto com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná para fazer o controle da gestão de 10 municípios. Então, são formas da gente ter estudantes mais ativistas, né, que de fato percebam os problemas reais e, a partir dos problemas reais, busquem teorias e técnicas de solução desses problemas. E vamos parar com esse negócio de que um sabe e o outro não sabe, e quem sabe fala sem parar e os outros só ouvem, mais ou menos como eu estou fazendo convosco hoje. Mas eu sei que você sabe muito mais do que eu, gente. Como mobilizar e engajar a sociedade, né, e o setor privado? Esse é o grande dilema. E como eu disse, o Vanderlei disse bem, quer dizer, a nossa sociedade hoje é treinada para não participar. O bom conselho de pai para filho é não participe. Por quê? Porque quem denuncia sofre represálias, perde emprego, é perseguido, é transferido, e aí vai, essa ciranda que todos nós conhecemos. Mas como é que nós blocamos e revertemos esse jogo? Esse é o problema. E, obviamente, como é que nós nos engajamos? Óbvio que depende de vontade, e vocês já não preciso falar para vocês sobre isso. Como é que nós preparamos, né, de fato, para atuar na gestão fiscal? E eu reitero de novo, gente. Controle. Que controle? Vamos começar com os controles que a Constituição determinou. O operacional, o orçamentário, o financeiro, o patrimonial e o contábil. Essa é a chave. Por quê? Porque o gestor também não pode ser responsabilizado por outras coisas que não essas que a Constituição obrigou ele a fazer. E ele tem que melhorar esses 5 sistemas aqui. Podemos ir adiante. A atuação dos conselhos, né, como instâncias de controle. Óbvio que a Constituição de 88 descentralizou uma série de atividades, não descentralizou necessariamente recursos, mas a política foi descentralizada, o que permite coisas hilárias dentro do Pacto Federativo, né? Eu pego, por exemplo, o transporte escolar. Quem paga o transporte escolar? O município e o governo federal, a União. Sabe o que é hilário? O hilário é que a prefeitura, quando vai comprar combustível, tem ICMS embutido no combustível, e o governo do estado ganha recursos, ou seja, colhe o ICMS do combustível do transporte escolar das crianças. Mas até quando? Quer dizer, como é que o governo do estado não investe nenhum centavo no transporte escolar e ainda ofere receita do transporte escolar? E os conselhos não sabem disso? E as câmaras não sabem disso? E os jurídicos não sabem disso? Continuam reprisando editais de licitação para compra de combustível com o ICMS embutido. Mas e o princípio do artigo 150 da Constituição? Né? Da imunidade tributária recíproca. E aí, vamos embora, tem tanta coisa para falar. Poder local e autonomia dos municípios, né? Nós temos uma série de programas, o Programa de Alimentação Escolar, o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Assistência Social, o Fundo de Educação Básica, o Fundeb, o Conselho de Alimentação Escolar, que é tão importante, né? Eu estou terminando, então. Vamos adiante. Vou fechar. Como melhorar a atuação dos conselhos, né? Quer dizer, estão os conselhos servindo os seus propósitos? O que falta para que exerçam de fato o controle social? Falta autonomia? Falta resiliência? Ou seja, eles não têm o quê? Coragem? Falta coragem? Falta respeito da sociedade para com os conselheiros? Falta suporte da sociedade para os conselheiros? Falta dinheiro? Falta mobilização?